Opa gente, eu sou o Najar Tahan e hoje nós vamos fazer aquele vídeo que todo booktuber faz aqui no YouTube, mas que eu estou fazendo um pouquinho atrasado, que é o vídeo no qual a gente lista os livros que a gente pretende ler no ano corrente, nesse caso em 2022, e geralmente são 12 livros, um livro para cada mês. E, como vocês devem estar percebendo, eu estou levemente atrasado. Tem muito booktuber que já lançou essa lista desde o final do ano de 2021. E nós já terminamos janeiro de 2022 e agora é que eu vim gravar esta lista aqui para vocês. Apesar de eu já tê-la feito, assim, já tê-la esquematizada. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, como diz Dona Aparecida lá de onde eu trabalho, tudo no tempo de Deus, não é mesmo? Mas antes, deixe-me fazer alguns pequenos agradecimentos. Bem, primeiro eu vou ter que agradecer a Edson por ter nos dado essa belíssima obra de arte aqui de presente que acabou virando agora parte do meu cenário. Eu não sei se vocês já viram, mas em alguns vídeos aparece esse carinha aqui, ali no fundo, geralmente em cima da minha poltrona, que fica aqui, ó, aqui, mais ou menos aqui, é porque ela não pega, ela fica num cantinho ali em cima e não pega no quadro do vídeo, e eu estou fazendo questão de deixá-la sempre, quando eu consigo, né, dentro do frame aqui do vídeo, mais ou menos aqui. Bem, o segundo agradecimento é para vocês que comentaram aqui nos vídeos anteriores, dando as suas sugestões de livros para eu colocar nesta lista corrente de 2022. Aliás, um terceiro agradecimento vai para todas as pessoas que empregam um tempinho de sua vida em deixar comentários aqui no canal, porque esses comentários fazem a gente sentir que, apesar de ser um canal pequeno, tem alguma relevância para algumas pessoas, e isso é o que faz a gente continuar produzindo novos vídeos a cada semana. Então, meu muito obrigado. E só para lembrar, essa minha lista de 12 livros para se ler, ela tem algumas regras que eu vou lapidando com o passar do tempo. Bem, a primeira regra delas é que o livro tem que ter mais ou menos 300 páginas. Alguns passam um pouquinho, outros são um pouco menos. Se for menos, aí tá tudo ok, mas se for muito menos também, não é tão legal assim. Então nós temos essa regra, né? 300 páginas, um pouquinho para mais, não pode ser muito. E também não pode ser muito menos assim, tipo 25 páginas, aí é melhor não, né? A gente lê em outro momento. Mas fica nessa margem ali, né? De 100 a 300 páginas. A maioria dos livros, na verdade, estão dentro dessa margem, né? Entre 300 páginas. Então não é exatamente um grande problema. Eu preciso desse tempo para ter certeza que eu vou conseguir ler o livro dentro do um mês que eu tenho para cada livro. A terceira regra é então que o livro esteja dentro do escopo aqui do canal. Para quem não sabe, este é um canal que trata não exclusivamente, mas com preferência de dois gêneros em específico e uns outros assim, né, meio que esporádicos, mas os dois principais são fantasia e ficção científica. Yes, science! E eu ultimamente tenho lido alguma coisa assim de terror também, que eu nem sabia. Na verdade eu comecei a ler e não sabia que era terror, e descobri depois que era terror. Mas eu não sou específico assim, eu não leio apenas isso, mas a grande maioria dos vídeos que eu faço aqui são dos livros destes gêneros. Fantasia, ficção científica são meus gêneros favoritos, e agora eu estou encaixando também os livros de terror também. Mas se você acompanha aqui os vídeos do canal, você sabe que eu leio outras coisas também, mas disso a gente fala em um outro momento. Ok, então sem muita enrolação, porque eu já enrolei bastante, vamos começar então a minha lista deste ano. Então o primeiro livro, que seria o livro de janeiro, mas janeiro já acabou, é Fantastic. E, aliás, esse é um livro que eu já comecei a ler e ele está aqui, ó. Esse livro aqui eu não fiz unboxing no canal porque eu recebi ele de presente de minha esposa e eu, sei lá, fiquei meio assim, não sabia se era de bom tom fazer um unboxing de um presente. Então acabou que eu não fiz unboxing, mas é um livro de uma construção
maravilhosa. Quando eu for fazer o vídeo resenha dele, eu vou mostrá-lo um pouquinho melhor. E ele vem com essa jacket, que ela é uma jacket, não posso dizer que é rista, mas é um tipo de um papelão, uma coisa assim. É muito diferente do que eu estou acostumado a ver. Além disso, o livro em si, ele é capa dura e tal. E esse é um livro aqui que ele é bem interessante, porque ele já começa com uma introdução introdução de C.S. Lewis. E, bem, que tipo de livro é esse? É o tipo de livro em que o personagem descobre o caminho para o reino das fadas. Então, esse é de fantasia raiz mesmo, é fantasia mesmo, pura. E o autor dessa obra, eu nunca tinha visto falar dele, é o senhor George MacDonald. Vocês já leram alguma coisa dele? Porque esse é o meu primeiro livro dele. O segundo livro, então, vai ser uma ficção científica e vai ser A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Ano passado eu li A Máquina do Tempo, de H.G. Wells também, e eu achei bem interessante. É um livro pequenininho? É um livro pequenininho, mas a história, ela foi a pioneira na coisa. Foi a primeira história a tratar de uma viagem no tempo utilizando uma máquina, ou seja, em que o homem dominava o tempo pelas ferramentas que ele mesmo construiu, e não por uma viagem no tempo espiritual ou mental, uma coisa assim. Então ele foi o primeiro que pensou nessa hipótese, assim, a hipótese em si, enfim, na coisa, né, na coisa bem feita, na história. Então tem também um filme que eu tinha visto o primeiro filme, eu não sabia que existia o livro. Quando eu descobri que existia o livro, que era do famoso H.G. Wells, eu tive que ler. E agora nós vemos um segundo livro baseado também, aliás, que também virou filme, né? Não vamos trocar as bolas aqui. O filme, eu acho que a maioria das pessoas viram, A Guerra dos Mundos e tal, tem um final meio estranho, então eu quero ver se o livro tem o mesmo final. Provavelmente deve ser alguma coisa parecida, mas o desenvolvimento do livro, eu quero ver como é que é, se é parecido com o filme, se é melhor que o filme ou não. Deve ter muita coisa assim antiquada, porque é um livro já antigo, né? E, bem, comparado ao nosso tipo de concepção sobre o que nós temos de alienígenas, de como seria uma guerra interestelar, de como seria uma invasão, como será que era a concepção das pessoas da época do H.G. Wells, né? Então, ele tem que entrar na minha lista desse ano também, porque eu gostei muito do autor. O terceiro livro vai, então, para Fundação, de Isaac Asimov. Ano passado também foi um ano que eu li muita coisa boa. E um dos livros que foram muito bons foi o Eu, Robô, do Isaac Asimov. Eu adorei este livro e agora eu tenho que ler alguma outra coisa dele. É por isso que eu coloquei Fundação, que é uma série de livros. Eu espero que sejam boas, tão boas quanto as pessoas dizem que é. E eu vou ler o primeiro livro da série este ano aqui, sendo o meu terceiro livro. São, como vocês devem ter visto, 3 bons livros. O quarto livro, então, será Admirável Mundo Novo, de Aldous Leonard Huxley. Ele tem apenas 312 páginas, pelo que eu vi lá no site. E, bem, por que Admirável Mundo Novo? Bem, eu acho que o Admirável Mundo Novo, ele tem um tipo de história que eu gosto de ler. Quando eu li 1984, de George Orwell, bem, ele acabou me impressionando muito, e ele ficou como meu melhor livro, né, na minha opinião, no ano que eu li, que foi em 2020. Foi em 2000. O melhor livro de 2020 para mim foi o 1984. E, pelo que eu vi, uma leitura que complementa bastante o 1984 é justamente o Admirável Mundo Novo. E, sabe, as concepções, elas estão muito presentes no nosso mundo atual. Então, eu nunca li, tenho que ler. E eu estou com boas expectativas a respeito desse livro. E também é um livro que está aqui na minha média, tem apenas 312 páginas. Meu quinto livro vai ser, então, O Espadachim de Carvão e A Voz do Guardião Cego, de Afonso Solano, com 2 Fs e faca. O Espadachim de Carvão
Já tem um tempo que eu venho lendo ele, e o Afonso Solano demorou bastante tempo para lançar esse livro, então ele lançou ano passado, na verdade, mas agora que eu fiquei sabendo que finalmente veio ao mundo o terceiro livro e que marca o fim da saga aqui do nosso Espadachim de Carvão. Eu não fiz aqui nesse canal nenhum vídeo ainda falando sobre os outros dois livros, então eu acho que eu vou aproveitar. Antes de eu fazer especificamente desse livro, eu vou aproveitar e fazer dos dois primeiros também, para a gente ficar com aquela trilogia certinha aqui no canal. Acho que vou até aproveitar e reler os livros mesmo, vai ser assim, meter lá os 3 de uma vez, que vai ser lindo, maravilhoso. Ah, para quem não conhece, o Afonso Solano é um escritor brasileiro, né? Ele é um dos fundadores, ou é o fundador do Matando Robôs Gigantes, que é um podcast e é também um canal aqui no YouTube. Todo mundo deve conhecer, na verdade, né? Não sei nem por que eu tô falando isso. E sim, tem apenas 304 páginas. Meu sexto livro é mais uma distopia, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, com apenas 272 páginas. Qual é desse livro? Não sei, na verdade. Sinceramente, agora eu tô meio esquecido do que é que trata Fahrenheit. Eu sei que ele é uma distopia. Na verdade, eu vi uma análise, uma resenha do livro, e eu fiquei, nossa, eu tenho que ler esse livro. Mas já faz um bom tempo que eu vi essa resenha, e eu tô meio esquecido do que é que traz desse livro. Já faz um bom tempo que ele tá na minha lista, porque eu vim pensando nos livros já faz um tempo. E eu sei que é uma sociedade distópica também. Então ele vai meio que conflitar ali com o Admirável Mundo Novo, então vamos ver qual é que é melhor, né, no final das contas. O sétimo livro foi uma indicação da minha esposa, que foi a Odisseia de Homero, com 320 páginas. Então tá dentro aqui, né, do nosso limite, passou um pouquinho, mas não foi tanto assim. A minha esposa já leu esse livro já faz um bom tempo e ela fala que é um livro maravilhoso, que é um livro muito bom. O curioso é que a Odisseia parece que tem mais de um autor, então eu fiquei assim, qual ler deles? Então eu peguei do Homero, porque o Homero é um nome que me remete a um escritor grandioso, né, muito famoso. Então vamos ler a Odisseia dele, e qualquer coisa a gente depois tenta descobrir qual é a diferença dos outros autores. Enfim, eu não conheço muita coisa da Odisseia, eu sei é uma jornada épica e tal, lá na Grécia. Eu sei bem pouca coisa mesmo. Tirando as coisas dos filmes que eu vi, na prática eu não conheço muita coisa sobre a Odisseia. Meu oitavo livro, então, é Recursão, de Blake Crouch, com 320 páginas. E sim, gente, eu estou olhando aqui pro lado, porque aqui é onde está a tela do meu computador, então não estranhe, tá? Essa aqui foi uma indicação do meu amigo Jackson, que vira e mexe está acompanhando aqui e faz alguns comentários aqui nos livros. Do que trata esse livro? Não sei, não tenho a mínima ideia. Mentira, eu vi assim uma sinopse bem pequenininha. Na verdade ele me deu uma lista de livros para ler, mas a maioria dos livros passava aí muito da quantidade de páginas limite aqui do desafio, né? Então eu tive que escolher naqueles menores, e um dos menores que tinha era justamente o Recursão, e quando eu fui ler, tem boas críticas a respeito do livro, então foi o escolhido. Meu nono livro, então, será O Messias de Duna, de Frank Herbert, com 272 páginas. É inacreditável como o segundo livro pode ser tão menor do que o primeiro. Eu não sei se vocês lembram da minha análise aqui, da minha resenha de Duna. Nossa, Duna é gigantesco, é monstruoso, mas é muito, muito, muito bom, gente. Se você não leu Duna, pelo amor de Deus, você tem que parar a sua vida e ler Duna, porque Duna é muito bom. O filme, eu fiz até uma resenha do filme, olha só. O filme também é bom, claro. Eu acho que, na minha opinião, é a segunda melhor adaptação para o cinema de uma obra épica assim, de livros. A primeira, para mim, ainda é O Senhor dos Anéis, mas Duna, gente, Duna, vocês têm que ler Duna, é bom demais. E agora eu tenho que ler pelo menos a trilogia original, que foi escrita pelo Frank Herbert. E quando eu vi que o segundo livro estava dentro, estava aqui, ó,
aqui dentro da margem de páginas que é limite aqui dos dois livros. Esse tem que estar, tem que estar. Eu só não botei logo no primeiro porque na minha lista já tinha os outros, mas ele vai estar. Eu tenho que ler esse livro este ano o quanto antes. Deixa pro final também, tá tudo bem. Contanto que eu leia, tá maravilhoso. E o meu 10º livro é, quem diria, Conan o Bárbaro, volume 2. Sim, eu li aqui o Conan o Bárbaro, volume 1 em 2021. Ele era uma promessa para eu ter lido em 2020 e não deu certo. Se vocês quiserem saber por quê, dê uma olhadinha. Eu fiz um vídeo explicando por que eu não consegui ler a minha lista completa de 2020 em 2020 e acabei pegando os últimos livros que não deu tempo e empurrei para 2021. Aí sim eu consegui ler tudo. Eu falei mal desse livro, eu não falei mal exatamente do livro, não, falei sim, eu falei mal do livro, mas falei bem também. E eu gostei do Conan, gostei, assim, eu gostei do Conan, achei ele interessante. É um personagem muito bruto, é um personagem machista, é um personagem sanguinolento, mas é um personagem que tem uma índole pura e tal. E as aventuras dele, apesar de terem mulheres nuas inexplicavelmente, são interessantes, são legais de se ler. E eu fiquei com vontade de ler mais coisa do Conan, e é por isso que eu meti ele aqui nesta lista, só para garantir que eu vou ler mais alguma coisinha dele. E as edições da editora Pipoca e Nanquim, nossa, são um esculacho, são muito bem feitas mesmo. Pelo menos a primeira versão que eu tenho aqui é boa demais, meu Deus, chega a dar gosto você pegar o livro assim, irmãos. Nossa, que livro bem feito, meu Deus do céu. Esse foi feito por fãs de verdade. E é por isso que eu quero ter mais um desses para ter aqui na minha coleção particular. E o meu 11º livro é então Biblioteca de Gaiman, com 280 páginas. E esse livro aí? Então, né? Não sei o que é que... Eu não sei nem o que esperar desse livro. Eu não li muita coisa dele. Na verdade, eu estou propositalmente não procurando muito saber sobre esse livro do Neil Gaiman. Por quê? Porque eu sou um fã do Neil Gaiman, mas eu sou um fã meio fuleiro. Porque eu li poucas coisas no Neil Gaiman. E agora que, né, eu estou tentando adquirir mais livros dele, eu tô pegando aos poucos também para não ler logo tudo de uma vez, porque senão vai acabar, né, a graça. Porque o Gaiman, ele lança livros? Lança, mas lança bem pouquinho, né, um a cada, sei lá, vários anos, né. E, enfim, esse é um livro novo dele, salvo engano, posso estar enganado nesse respeito, porque, como eu disse, eu não li muita coisa dele, mas o nome, ele sinceramente não me chama muita atenção. Mesmo assim, eu quero lê-lo, então eu decidi colocá-lo aqui nessa nossa humilde lista de leitura para 2022. E o meu 12º livro é então Artemis, de Andy Weir, ou Andy Weir, sei lá, o autor de Perdido em Marte. Esse livro em especial tem apenas 304 páginas. Artemis é, salvo engano, o 2º livro dele. Posso estar enganado a esse respeito. Ele lançou até o momento apenas 3 livrozinhos. E o primeiro foi Perdido em Marte, que é um esculacho, é muito bom mesmo. Vejam a resenha que eu fiz desse livro aqui no canal. O segundo, eu acho que é Artemis. E o terceiro, eu não lembro o nome, mas tem um terceiro também que está sendo muito bem falado. Já quanto ao Artemis, eu não vi muito as pessoas falando dele, mas pode ser que tenha um, assim... Enfim, eu não vi, né? Eu não vi. Pode ser que seja bom, pode ser que não seja bom. Por que eu coloquei ele então? Porque o primeiro livro, Perdido em Marte, é espetacular. Se você não leu, você tem que ler também. Você gosta de ficção científica, um pouquinho assim, você tem que ler Perdido em Marte, gente. Tem o filme é bom, não é excelente, mas é bom, é uma aventura divertida. Algumas coisas no filme, na verdade, não fazem sentido, vamos ser sinceros. Mas no livro, tudo faz sentido, porque tudo tem uma explicação. Se deu errado, tem uma explicação. Se deu certo, tem uma explicação. Então, esse tipo de leitura, ela me deu uma gana, assim, pela coisa. Nossa, mas que coisa bem feita, que coisa bem amarradinha, muito bem escrito.
Ah, e detalhe, eu li O Perdido em Marte, o The Martian, em inglês, né, 100%, né? E eu estou pensando em ler o Artemis em inglês também, porque o inglês dele eu li e não achei tão complexo assim, não atrapalhou a minha leitura, então para treinar um inglês é bom sempre estar lendo, né? Então talvez esse livro entre como na sua versão em inglês. Aliás, a versão anterior, a biblioteca de Gaiman, talvez também entre em inglês, se eu conseguir achar. Mas eu provavelmente vou fazer o seguinte, eu vou baixar a versão, aquela amostra grátis que a gente tem para o Kindle, vou dar uma lida e se eu achar que eu consigo ler, eu vou lê-la em inglês também. Por quê? Porque eu estava com um projeto, na verdade, de ler esses livros de 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, que fossem escritos em inglês, lê-los em inglês, né? Mas eu venho, eu não leio tanto assim, não leio tanto esse montante de livro. Eu li bastante coisa no passado pro meu nível, né? Mas esse ano eu acho que eu vou ler um pouco menos e enfim, vamos ver, né? Se der certo a gente lê, se não der certo a gente lê em português também. Que a gente tá com uns bons tradutores ultimamente aqui nessas traduções de autores famosos, principalmente. Eles estão tendo um cuidado a mais de escolherem bons tradutores para fazer essas traduções boas. Gente, então por hoje é isso. Muito obrigado pela sua paciência por ver esse vídeo gigantesco. E se você tiver alguma outra sugestão, eu não vou colocá-la agora no meio desses livros, né? Primeiro eu vou ler esses livros. Aliás, mais uma vez, muito obrigado a todos que contribuíram de alguma forma para a criação dessa lista. E, como eu disse, depois que eu terminar de ler essa lista, então eu posso ir vendo essas sugestões que vocês deixam aqui no canal. Ok, gente? Novamente, pela terceira ou quarta vez, obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima. Tchau!